Hi everyone, aqui é o professor Marcelo do Inglês para Vencer. Hoje nós vamos aprender como estudar a tabela de verbos. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é apresentar a tabela de verbos para vocês, ok? Na tabela de verbos nós temos 3 colunas que eu já vou mostrar, tá bom? A primeira coluna nós chamamos de infinitivo, ou seja, infinitivo é o verbo ser em conjugação, comer, beber, fazer e ver. Repetindo, é o verbo no presente, sem conjugação. A segunda coluna, nós temos o verbo no passado. Li, escrevi, organizei. E a terceira coluna é o particípio passado. Escrito, feito, organizado e impresso. Professor, qual que é o dicionário que você recomenda para que nós possamos estudar a tabela de verbos? Eu gosto muito do Longman, já uso o Longman aí há quase 20 anos e tudo. Esse dicionário aí, inglês-português, português-inglês, ele é ótimo para quem é nível intermediário, para quem é nível básico. Quem for avançado tem o Monolingue também, que ajuda bastante. Há 2 tipos de verbos, pessoal. Então, na tabela de verbos, vocês vão notar que tem verbos que terminam com ed, que nós chamamos de regulares, e verbos que não terminam com ed, que nós chamamos de irregulares. Então, para vocês memorizarem, todos os verbos que terminam com ed são regulares, e todos os verbos que não terminam com ed são irregulares. Então, só para ilustrar o que eu acabei de falar, na tabela de verbos nós temos 3 colunas. A primeira é infinitivo, que é o verbo no presente sem conjugação, comer, beber, fazer. A segunda é o verbo no passado, comeu, bebeu, estudou. E a terceira, o particípio, feito, escrito, organizado, impresso, tudo bem? Professor, espera aí. Você me falou que o verbo que termina com ed é um verbo regular. E se ele não terminar com ed, ele é irregular. Então, vamos lá. A partir da segunda coluna aqui, ó, que é o simple past, esse verbo aqui, ó, forgot, termina com T, é irregular. Drank, termina com K, irregular. Went, com T, irregular. Stayed, opa, termina com ed, é irregular. Wanted, termina com ed, é regular. Needed, termina com ed, é irregular. Agora, continuando aqui a tabela, got up, irregular. Took, irregular. Read, irregular. Did, irregular. Ate, que tem um som igual ao número 8, irregular. Drove, irregular. Bought, irregular. Wrote, irregular. Saw, irregular. Made, irregular. Studied, regular, porque termina com ed. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou treinar a pronúncia desses verbos. Então, eu vou ler as 3 colunas e traduzir o verbo para vocês, ok? To forget, forgot, forgotten, esquecer. To drink, drank, drunk, beber. To go, went, gone, ir. To stay, stayed, stayed, ficar. To want, wanted, wanted, querer. To need, needed, needed, precisar. To get up, got up, gotten up ou got up. To take, took, taken, levar, tomar, pegar. To read, read, read. Lembre-se que a segunda e a terceira coluna são iguaizinhas, tem o mesmo som da palavra vermelho que é read, ok? Vamos lá, o verbo fazer. To do homework, to do lesson, to do housework, to do cleaning. Did e done, que é o verbo fazer. To eat, ate, eaten, comer. To drive, drove, driven, dirigir. To buy, bought, bought, comprar. To write, wrote, written, escrever. To see, saw, seen, ver. To make, made, made, fazer no sentido de construir um objeto físico, e o to do é fazer no sentido de realizar uma atividade, ok? To study, studied, studied, que é o verbo estudar. Agora, professor, agora que você já nos apresentou a tabela de verbos, explicou o que cada uma das colunas significam, a diferença entre o verbo regular e o irregular, como eu devo estudar, então, essa tabela de verbos? São muitas páginas
mesmo, são centenas e centenas de verbos. Então, o primeiro step, que é o primeiro passo, escolher os verbos que fazem parte do seu contexto pessoal, acadêmico e profissional. Então, separa esses verbos que você mais usa. O segundo, quando você pesquisar no dicionário verbo, primeiro ouça a pronúncia e anote o significado do verbo, tudo bem? Por que é importante saber a pronúncia? Porque se eu sei o que verbos, por exemplo, verbo to go, eu sei que é o verbo ir. Agora, se alguém pronuncia, fala to go, pô, o que é esse verbo mesmo? Então é legal você conhecer a pronúncia, porque se alguém falar, ou se você ouvir num filme ou numa letra de música, você vai reconhecer o som do verbo também. Terceira etapa, copiar 2 ou 3 exemplos com o verbo em inglês e português. Pessoal, isso é muito importante. Para você estudar um verbo, não é só I to go here, pronto. E a pronúncia, nada disso. Você precisa saber como usar o verbo dentro de um contexto. Por isso que é importante você copiar frases ou criar frases com o verbo, tanto em inglês quanto em português, se você é básico ou intermediário, para você saber o que significa. Porque também não adianta ir lá no dicionário, copiar a frase e não saber o que significa. Então é importante você estudar essas frases para você saber como usar o verbo dentro de um contexto. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. É o verbo to tie, que é o verbo amarrar. Né? Então, o passado e o particípio é tied, é um verbo regular, porque termina com ed. Então, eu copiei 3 exemplos. Ó, to tie, amarrar. The other children tied him to a tree. Então, as outras crianças o amarraram a uma árvore. Number 2, amarrar o sapato à gravata. She forgot to tie her shoes. Ela esqueceu de amarrar o tênis ou o sapato. Empatar. The soccer match between Palmeiras and Corinthians is tied. Então, a partida de futebol entre o Palmeiras e o Corinthians está empatada. Pessoal, então prestem atenção nisso, tudo bem? Prestem atenção. Olha que forma gostosa de estudar. Porque eu lembro que quando eu era garoto, eu aprendi a estudar assim. Ler a tabela em voz alta e falar o significado. Mas quando alguém perguntava, Marcelo, me dá uma frase com to forget, esquecer. Não sabia, porque eu nunca estudei os verbos dentro de um contexto, tá bom? Então, o verbo que eu Então, o dicionário que eu recomendo para vocês é o Longman. Porque o Longman, ele é muito didático. E é um dicionário assim colorido, ele destaca as palavras, destaca os exemplos em inglês, em português, destaca as classes nominais, é muito, muito legal. Eu comprei tanto o papel, comprei o CD, vou mostrar aqui para vocês como que eu estudo, como que eu pesquiso as palavras, ok? Eu gosto muito dele por conta da praticidade, ele é muito prático. Então, agora, olha, procurar uma palavra em inglês. Então, só para mostrar para vocês o verbo tie, que eu pesquisei, coloquei aqui para vocês na aula. Tá aqui, ó. Então, tie. Então, você clica aqui, tem a pronúncia americana no ícone vermelho, tem a pronúncia americana, no ícone azul, tem a pronúncia britânica, tudo bem? Então, tá aqui, ó. Tied, que é o passado participa, a segunda e a terceira coluna. Daí depois eu tenho tenho 2 exemplos aqui, tenho 3 exemplos com tie, tudo bem? Ou até muito mais que isso também. O Longman, ele é muito rico porque ele tem essa separação aqui, tanto no papel quanto no CD por cores. Isso ajuda muito na hora da prova, porque na hora da prova você fica nervoso. Então, se você pega um dicionário lá, que tá tudo escrito, só de preto, com letras pequenas que não tem um destaque para as classes gramaticais ou grupos nominais e tudo, ou significado, exemplo, você acaba ficando um pouco perdido. Então, eu gosto, porque a didática dele é muito boa. Então, tá aqui, ó. Tem a explicação em inglês, né? To tie, something, somebody to something. Então, STH significa something, que é alguma coisa, e SB significa somebody, que é alguém, tudo bem? Então, aqui, ó, tem uma descrição em inglês em azul, tem uma tradução em preto, tem um exemplo em verde, tem uma tradução do exemplo em azul. Então, isso ajuda muito você identificar uma palavra na hora de uma prova, por exemplo, porque você acaba economizando tempo com isso, tudo bem? Então, eu queria mostrar esse dicionário para vocês que eu tenho instalado. Professor, eu não tenho o dicionário instalado. Existe esse Longman
Online existe, mas é só o monolíngue, tudo bem? Mas o monolíngue também ajuda quando você estiver estudando. Você digita Longman Dictionary Online. Ele já vai aparecer aqui, ó, Longman Dictionary of Contemporary English. Esse dicionário é monolíngue, é inglês, porque eu gosto muito dele, pessoal, porque ele te dá pronúncia também, e além disso, ele dá vários exemplos com o verbo. Vamos lá, o verbo speak, tudo bem? Quero aprender o que significa e como usar, então o verbo speak. Aí você vem aqui, clica, manda procurar aqui na lupinha, tudo bem? Daí ele já vai te dar aqui, ó, speak. O que significa speak? Claro, se você não sabe inglês, se você não tem domínio intermediário ou avançado para saber o que significa o monolíngue, que é o inglês, vai no Google Tradutor. Então, speak, to talk to someone about something. Falar com alguém sobre alguma coisa, ok? Agora, olha aqui o que é legal, pessoal, prestem atenção. Olha o tanto de exemplos que tem aqui, olha o tanto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem mais. Além de você praticar o verbo dentro do contexto, você vai praticar a pronúncia da frase inteira também. Isso que é legal. Então, quando você estiver fazendo teu estudo, copia 3 ou 4 exemplos aqui. Se quiser copiar mais, fique à vontade. Quanto mais exemplos vocês estudarem, mais frases, mais orações, melhor e mais rico será o seu conteúdo. Professor, mas eu não sei o que significa. Pega a frase aqui, coloca no Google Tradutor. Às vezes ele não traduz perfeitamente, mas ele te ajuda a compreender o que aquela frase, que aquela oração significa. Tudo bem? Pessoal, era isso. Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos na próxima aula, ok? See you later!